O atado de mosca me surpreende a cada dia. Atar uma mosca é a arte sobre anzóis. De forma que eu vou fazer a pergunta a vocês. O que vocês estão achando dessa série de vídeos? Esboços antigos e dicas de atado. Estão gostando? Comentem lá embaixo dos vídeos se vocês também já fizeram moscas com materiais inusitados, baseadas nas minhas ideias ou de outros atadores, tá? Este conceito que eu trago de criar moscas utilizando materiais alternativos, e muitas delas não foram veiculadas por falta de tempo, oportunidade, por esquecimento, mas ficaram registradas através de inúmeros desenhos que eu tenho, e separei este período dentro do curso de atado de mosca para falar um pouco dos desenhos e dos materiais inusitados que muitos olhariam uma cartela de comprimido e simplesmente ao acabar jogariam fora. E eu, com a cartela de comprimidos, já fiz algumas moscas e já fiz alguns padrões de moscas e já criei algumas ideias com este material como outros, de forma que muitas vezes nem tudo que se encontra à venda em fly shopping é necessário para você atar uma boa mosca e ter uma boa produtividade na sua pescaria quando assim for feito, tá? Quem não tem condição de frequentar um fly shop e encontrar materiais de boa qualidade por um bom preço, não pode atar uma mosca? Pode. Você consegue atar uma mosca com materiais alternativos, de uma qualidade mais simples a uma mosca bastante elaborada, tá? Eu sou prova viva disto. E de forma que eu vou difundindo dentro desse contexto que estou divulgando em várias partes para ficar mais fácil de vocês absorverem, porque cada vídeo, cada parte desse vídeo vai interessar a um público, a uma pessoa, a um estilo de atado de mosca, tá? Você pode pegar uma parte deste conceito e aplicar na sua mosca. E com isso, você recicla material, consegue baratear a sua mosca e ajuda a natureza. Tá bom? Vamos a uma dica bastante importante que eu gosto de mencionar. Quando assim nós fazemos as nossas moscas, nós precisamos muitas vezes cobrir algumas partes dela com resina para dar um acabamento melhor. Eu costumo utilizar a resina da Pescart Fly Fishing, do meu amigo e mestre Ezequiel Ramos, tá? Mas agora eu fui presenteado por uma resina nova que eles lançaram, a resina Stanner. Esta aqui é uma resina slim, mais fininha, tá? Mais viscosa. E já esta aqui é um padrão mais universal. Ela atende uma gama de materiais e praticamente todos os atados, tá? É uma boa resina e uma boa dica. Você passar lá na loja ou no site da Pescart Fly Fishing, dá uma olhadinha nos produtos deles. Costumam ter materiais de boa qualidade e num preço bom. Não custa nada. Aqueles que gostam de atar moscas com materiais comprados em fly shops originais, passar lá na Pescart e fazer aí a aquisição de alguns produtos. Dê preferências às lojas brasileiras de atado de mosca, tá? Se você for dessa região ou de outra, o site abrange todo o Brasil, tá? E quiçá fora também. Fica aí a dica e nós vamos voltar aqui para o nosso conceitual de esboços e dicas de atado
que tem muita coisa ainda que eu não falei e vocês devem estar curiosos para saber quantas coisas eu ainda tenho guardada na manga. E olha, não falta coisa na manga. Vamos lá olhar? Vamos então a inovações neste padrão Zonker Tail Vibrate ou Dragon Tail Vibrate. Que no caso eu utilizei aqui as colheres como cauda para criar a vibração. E neste padrão aqui eu já fiz um sistema similar usando pelúcia de 2 tons, tá? O split ring, e aqui nessa parte aqui, em vez de usar as 2 colheres, utilizei um anzol enfeitado aqui com fibras sintéticas e cerdas de lã, tá? Artificial, é uma lã sintética também. Pode-se utilizar o que quiser aqui na cauda, desde brilhos, de forma que você tenha, em vez de a colher, o anzol. E para que esse sentido aqui? Nós aplicamos então sobre o nosso corpo, seja ele lá de EVA ou de outro material, e com isso nós obtemos um padrão de mosca com um anzol na estrutura da cabeça e na estrutura final. Ou seja, se o peixe pegar mais pela cauda, vai ser fisgado. Ou se o peixe pegar mais pela cabeça, vai ser fisgado, tá? Ou se ele tiver a boca e pegar tudo, um dos 2 anzóis vai fisgar. Observem aqui que eu coloquei, diferentemente desse, eu já escavei o encaixe para os olhos. Poderia colocar um olho 3D chapado ou escavar, como fiz aqui. Aqui esse olhinho não foi colado, vocês podem observar que é um olho meia pérola e escavado aqui. Como foi feito então esse processo? Eu já expliquei algumas vezes. A gente aquece essa extremidade aqui do diâmetro do olho e encosta aqui no EVA que ele vai derreter e vai escavar esse sulco aqui. Os detalhes da escamação aqui, que ficou imitando uma escama, eu já expliquei a vocês. E esse olho meia pérola, ele entra aqui com um pouquinho de cola, tá? Neste orifício aqui rebaixado, dando um efeito bacana na mosca. Como é feito esse olho? Eu já tinha falado, nós podemos obter através dessas correntinhas, né? Dessas correntinhas aqui, que nós retiramos a pérola e com o torquês, o alicate torquês, nós quebramos a pérola ao meio. Quebramos ao meio e obtemos a meia pérola, tá? Podemos encontrar em cores variadas e obter óleos com tamanhos diferenciados, tá? Se você não quiser esse trabalho, em lojas de papelaria ou onde se encontra para fazer bijuteria, você encontra esse olho, a cartela de olho, meia pérola já pronta, tá? Isso aqui é para fazer decoração e ela já serve também para fazer o olho de mosca. Quem não tem essa aqui, pode fazer com esta aqui, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho. Muito bem. Com essas dicas aí, vocês têm mais um apanhado de conceitos para os seus atados de mosca. Recomendo, quando assim fizer a finalização da estrutura corporal de EVA, utilizar então a resina da Pescart, padrão standard, e colocar a luz ultravioleta para secar, tá? Assim você vai ter uma mosca bastante resistente e um acabamento por um bom tempo. Depois essa mosca vai ser finalizada e vai ser apresentada a vocês aí com as devidas referências dos materiais, inclusive da resina da Pescart, ok? Esta e outras que eu já me utilizei desta resina. Muito boa, por sinal. Vamos mudar então de padrão e trazer outros conceituais referente a atados de moscas que eu
mantive aí por um tempo, sem assim apresentar a vocês, sendo esse de 2012. O próximo que vem, nós vamos descobrir mais à frente. Neste segundo processo aqui, construtivo, que eu segui utilizando ainda as caudas de dragão ou zonker, no caso aqui, esta mosca aqui foi batizada de tubo Tarpon Zonker A1, tá? Podendo ser também puxada o mesmo padrão para um tubo Tarpon Dragon Tail, utilizando o mesmo processo que falei há pouco, né? Qual é o diferencial aí? O diferencial está aqui no conjunto da cabeça, porque a cauda vocês já aprenderam. Pode ser uma cauda sem a colher, com a colher, tá? Uma cauda de material que possa levar um anzol ou um material que faça uma vibração, mesmo sendo plástico, tá? Que vai ser ensinado um pouco mais à frente. Vamos entender esta cabeça aqui que dá o efeito na mosca. O princípio todo começa aqui, por esse desenho já feito aqui de forma a puxar a ideia da mosca, tá? Utilizando o mesmo processo de cauda, tá? Do padrão anterior. Mas a cabeça sai exatamente, então, de uma cartela de comprimidos reciclada. Nós temos aqui cartelas de comprimido reciclada, tá? São comprimidos que eu me utilizo, minha esposa, amigos, e eu recolho para dar destino a este acabamento. Muito bem, com a cartela eu utilizo uma parte dela, como foi demonstrado aqui nesse corte, indicando o sentido da onde vai se cortar. O corte é demonstrado aqui, utilizando então dois segmentos de dois compartimentos aqui. Daqui ele sofre um processo de dobra, criando então uma cabeça. E esta cabeça pode ser agregada a ela uma parte de EVA ou uma parte de algum material que tenha um pequeno lastro. Vamos entender isso melhor mais à frente. A cartela, então, ela é assim e é modelada para esse shape aqui. E esta parte aqui, que complementa a cabeça, caso queira ser utilizado, pode ser colocado neste padrão aqui, ó, em duas vezes. E aqui embaixo nós temos um padrão visto em outro ângulo para se ter uma ideia. O que eu quero dizer com isto? Aqui nós temos então o processo já feito com um padrão maior, um padrão menor, tá? E o processo deste padrão aqui vinculado com uma chapinha de EVA. E aqui foi colocado dois olhinhos que geram o lastro e Rattler, ou chocalho. Perceberam? Eu posso substituir esse material aqui por um outro padrão de material? Sim, eu posso. No caso, eu poderia tirar dessa chapinha aqui, ó, de imã de geladeira, tá? Isso aqui é uma chapinha de imã de geladeira que a gente pode reciclar também. A gente pode retirar esse papelão aqui, ó. O papelão eu costumo retirar, tá? Ele sai bem dentro d'água. Se colocar dentro d'água, ele sai facilmente. Ó, a gente utiliza só essa parte aqui, ó. E pode colocar dentro aqui, ó. Tá, ó. Fazendo esta parte aqui. Com isso você vai ter o Rattler, tá? E você vai ter uma área estrutural para montar então o streamer, ok? Isso foi feito reciclando então as cartelas de remédios, tá? No caso aqui, eu fiz aqui, ó, esta maior aqui,
dobrando aqui ao meio, ó. Tá, ó. Ó. Para se ter essa estrutura de vinco aqui, basta nós termos aqui uma pinça e assim dobrarmos com a pinça. Tá vendo aqui, ó? Ó. E aí você consegue um melhor acabamento aqui, ó. Se dá o shape aqui e obtém-se este padrão de cabeça aqui, tá? Que pode ser detalhado aí de acordo com a necessidade da pessoa que queira atar a sua mosca aí. E com isso nós podemos então agregar cabeças à estrutura corporal. Agregar cabeças à estrutura corporal, certo? Colocando então aqui um tubo, um tubinho, nesta área aqui inferior, tá? E formamos aqui uma mosca do tubo, com a cabeça aqui em cima estruturada. Percebem? Isto a gente vai ver mais à frente, depois montada essa estrutura de cabeça. Aqui nós temos um exemplo, então, desse tipo de cabeça sendo utilizada. Um mix de conceito entre colher, cauda com anzol, cabeça feita com o sistema de cartela de comprimido e uma linha de nylon 0,50 puxando aqui o split ring aqui, ó, atrás. Então, se a mosca sofrer ataque aqui, ela sofre um engate aqui, nesse anzol de haste curta. Ou se aqui atrás. Uma mosca pequena, porém bastante leve e com efeito de materiais reciclados. Tá? São conceitos que nós podemos assim agregar e mixar. Esse mesmo processo pode ser feito com cartelas de cores mais escuras. Tá? Isso é possível de se fazer. Uma outra metodologia que nós podemos fazer também, eu vou detalhar um pouco mais à frente para que vocês assim possam absorver de forma melhor. Mas, de qualquer forma, a cabeça que assim nós quisermos aplicar a uma mosca do tubo ou um sistema de anzol, se aqui nós quisermos colocar aqui um anzol também, é possível, tá? Vamos colocar aqui um anzol nessa estrutura. Segue o mesmo raciocínio da outra. Podemos então utilizar um sistema similar a esse aqui, com esse conjunto de cabeça reciclado aí da cartela, né? Como também podemos fazer o uso de um processo de mosca do tubo. No caso aqui eu vou substituir então por um processo de manga, tubo, a cabeça, e a gente pode atar aqui por cima e colocar aqui uma cauda, um lequezinho aqui maior de material, criando aqui uma estrutura de barriga maior, né? E aí sim acrescentamos a cabeça sobre esse material aqui. Gera um efeito bacana, tá vendo? Olha aí. Aqui você tendo uma estrutura escondendo, mascarando esse anzol, fica bem interessante, tá? Continua sendo um tubo vibrátil aqui, ó. Porém, aqui tem o chocalho, a vibração de cauda, e essa parte aqui você mascara com um pouco de material sintético, fibra ZP, tá? Que vai dar aqui a cabeça e a barriga, guelra, e a cabecinha da mosca fica, ó, bem bacana, tá vendo? Com isso, só temos essa maneira de apresentar, então, a utilização da cartela de material utilizado para embalagem de comprimidos. Não, existem outras metodologias que eu vou passar para vocês. Esta é uma maneira de você fazê-la
ficar 3D, né? Ficar com as duas laterais e o topo aqui fechado. Tem uma outra metodologia que eu aplico de forma diferenciada. Nós vamos no próximo vídeo entender um pouco mais, avançando em outro projeto de atado que foi esboçado e foi constituído aí e vai ser explicado. Vamos avançar para o próximo vídeo, de forma que vocês possam assim entender os conceitos que eu procuro me adentrar aí, ó, utilizando este padrão de cabeça.